Se você quer começar o ano de 2023 com um bom crescimento e um resultado muito melhor daquele que você fez no ano de 2022, eu recomendo você assistir esse vídeo sobre planejamento de vendas para você explodir o faturamento do seu negócio. Se você é novo aqui no canal da Academia do Sol, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo e se ficar qualquer dúvida sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre como crescer as suas vendas a partir de um bom planejamento, você pode deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou responder para vocês. Bom, pessoal, um dos principais aprendizados que eu tive aqui nos últimos 5 anos no mercado de energia solar foi que um bom planejamento ele faz total diferença em uma empresa de energia solar. Por que eu falo isso? Porque um bom planejamento dá todo o direcionamento sobre as metas que você tem para poder cumprir. Principalmente como que você cria uma grande meta e você desdobra essa meta até que você consiga, de fato, operacionalizar, né? Ou seja, você consiga acompanhar aquilo que você, de fato, tem que fazer todos os dias, né? Um grande professor de gestão, que se chama Vicente Falcone, fala que gerenciar é bater metas. Então, se a gente quer gerenciar alguma coisa, se a gente quer de fato entregar algum resultado, a gente tem que ter um bom planejamento para saber para onde a gente está indo. Partindo desse princípio, né, o início do ano é sempre um momento muito importante, primeiro, para a gente olhar para aquilo que a gente fez nos últimos anos e, com certeza, planejar para aquilo que a gente tem que fazer durante esse próximo ano. Olhando para esse começo do ano, um fator primordial que a gente olha aqui para dentro da nossa empresa é o planejamento estratégico, é o planejamento de vendas, né? Quando a gente olha para vendas especificamente, como que a gente faz isso? E eu vou explicar aqui para vocês, montando, né, como que a gente faz aqui, dando direcionamento exatamente de como nós fazemos aqui dentro do nosso negócio, tá? Primeira coisa que a gente separa aqui é que a gente tem um objetivo, né? Então, primeiro a gente tem um objetivo-chave, e depois a gente tem o que a gente chama de KR, né? Que são os Key Results. Nada mais é do que os resultados chaves, tá? O que eu quero dizer com esses resultados chaves? A gente precisa entender quais são os resultados chaves que eu quero alcançar dentro do meu negócio. Se a gente está falando aqui de planejamento de vendas, ou seja, como que eu defino as minhas metas, eu tenho que primeiro olhar se eu já entreguei algum resultado, né? Então, se você está começando, você ainda não sabe qual resultado você pode esperar daquele ano, baseado em um histórico. Mas você pode desenhar um primeiro cenário de vendas para que você, de fato, tenha um bom direcionamento. Ou seja, se em um ano eu quero vender R$1 milhão, é sempre um exemplo bom que eu dou aqui dentro, como que eu quebro esse 1 milhão em desdobramentos da rotina do dia a dia? Como que eu quebro essa meta em metas que sejam mais palpáveis? Ou seja, se, por exemplo, o meu resultado-chave aqui da empresa é de R$1 milhão, e aí, pessoal, a gente está falando aqui de 1 milhão para o projeto de energia solar, é uma meta totalmente factível para um primeiro ano, tá? Inclusive aqui dentro a gente já viu alguns alunos e franqueados da Get Power fazer mais do que isso daqui, já no primeiro ano. Então, se esse é o faturamento que eu espero, né? Se esse é o faturamento que eu espero no ano, como que eu quebro ele aqui em 2 semestres, né? Se isso daqui é por ano, como que eu quebro isso daqui em 2 semestres? Então, eu vou ter que, no primeiro semestre, eu vou ter 500 mil, né? Então, eu vou ter aqui um faturamento de 500 mil e no segundo semestre, um outro faturamento de também 500 mil. Beleza, se eu estou tendo 2 desdobramentos, já ficou mais fácil, porque antes era 1 milhão, agora virou 500 mil. Beleza, se a gente olhar só para o planejamento aqui do primeiro semestre, eu tenho 500 mil para fazer em 6 meses. Então, como que eu posso, de fato, chegar nesses 500 mil, né? Se eu contar que eu estou começando hoje, né? Então eu tenho os próximos 6 meses. Se eu estou pensando aqui que eu estou começando e utilizando o primeiro mês como um mês de planejamento, eu tenho, na verdade, 5 meses para bater essa meta. Então o que a gente faz? A gente coloca o mês 0 igual a 0 de faturamento e depois a gente vai primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Ou seja, o primeiro mês aqui, teoricamente, o mês 0, ele não tem faturamento, né? Então, se a gente pega aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, que são os 6 primeiros meses do ano, eu tenho aqui mais ou menos R$100 mil para serem vendidos por mês, né? E por que isso é mais fácil ser feito dessa forma, pessoal?
porque é muito mais simples eu desdobrar aquela meta de R$1 milhão em faturamento mensal. Então, percebe que primeiro eu tinha uma previsão ali, ou seja, um primeiro direcionamento de faturar R$1 milhão. Agora, o que parecia tão distante já parece muito mais próximo. Porque se a gente parar para pensar, os meus R$100 mil que eu tenho que fazer no primeiro mês, pode ser 2 projetos de 50 mil. Ou seja, o que eu tenho que pensar aqui agora? Se eu tinha uma meta de 1 milhão, eu desdobrei em um semestre, em um mês, e agora eu tenho aqui, dentro desse mês, que é o meu segundo mês aqui, que é, vamos supor que esse mês aqui é janeiro, aqui é fevereiro. Então, em fevereiro, eu teria que fazer 2 projetos de 50 mil reais. Vamos colocar que aqui são 2 projetos de quê? De 10 kW. Na nossa realidade, né? Falando a nossa língua aqui. Como que a gente faz isso? 2 projetos de 10 kW. Ficou muito mais fácil, porque a partir daqui eu já sei como que eu vou desdobrar esse planejamento que eu tenho aqui em 2 clientes de 10 kW. Então, isso daqui já vai me trazer uma outra parte que eu vou falar logo em seguida, que é o nosso processo. Porque aqui eu já desdobrei, então agora eu tenho que pensar que eu tenho que fazer 2 projetos de 10 kW. Para eu fazer 2 projetos de 10 kW, como que eu desdobro isso mais ainda? Para eu fazer 2 projetos de 10 kW, se eu tenho aqui, dentro do meu ciclo de venda, uma taxa de conversão de 2%, que eu vou colocar aqui, a cada 100 clientes prospectados, eu tenho 2 clientes fechados, o meu processo de venda é o quê? O meu próximo passo é prospectar 100 clientes. Percebeu que aquela meta de R$1 milhão de faturamento ficou muito mais tangível aqui pra gente, ficou muito mais fácil. Por quê, pessoal? Porque agora, quando a gente vai falar de meta de venda, fica muito mais fácil eu conseguir prospectar 100 clientes. Se eu tenho aqui uma busca por 2% de taxa de conversão, né? Fica muito mais simples para eu poder olhar para dentro do meu processo e saber, opa, cada 100 clientes que eu prospecto, que tem o meu perfil de cliente ideal, meu perfil de cliente ideal é o cliente de 10 kW, logo fica muito mais plausível eu conseguir atingir minha meta. E agora eu tenho dados para avaliar. E aí por que eu não destrinchei esse segundo semestre? Justamente porque pode ser que esses números aqui estejam um pouco diferentes para você. Às vezes você está conseguindo uma taxa aqui de 10% de qualificação porque você está acertando muito na sua abordagem, você está com o seu processo comercial muito redondo, você está com o seu script de vendas muito bem definido, o seu canal de venda está funcionando. Então, se isso daqui estiver melhor, você pode aumentar essa meta aqui de 500 mil, que ela é igual aqui no segundo semestre, você pode jogar só o segundo semestre para 1 milhão. Aí você rever a sua meta, né? Quando a gente olha para dentro do nosso negócio aqui especificamente, o que a gente faz? Quando a gente está trabalhando aqui num cenário de crescimento, que é o cenário de energia solar, a gente trabalha 6 meses, analisa, faz uma análise. A gente vendeu aquilo que a gente gostaria, como é que está o nosso faturamento, faz sentido a gente expandir, não faz? E aí a gente revê e cria as metas do segundo semestre. Mas o mais importante é vocês entenderem esse desdobramento comercial. Ou seja, eu pego uma grande meta e vou desdobrando ela mês a mês e vou fazendo um acompanhamento para vocês conseguirem chegar no que vocês têm que fazer no dia a dia, que é uma prospecção, por exemplo, que é através de um canal, que é o canal Outbound. Pode ser que você esteja no canal digital, que é o que a gente faz aqui dentro. A gente gera bastante lead e aí às vezes eu não preciso prospectar, mas eu vou trabalhar aqui com os leads que chegam através do tráfego pago, que é uma outra estratégia que vocês também podem implementar dentro do negócio de vocês. Tá certo, pessoal? Então, quando eu falar de desdobramento, quando eu falar de criar metas, vocês têm que pensar justamente isso. Como é que eu pego uma grande meta, que é um grande objetivo, e aí, pessoal, é melhor errar para cima, é melhor setar uma grande meta, porque pelo menos, no mínimo, você vai fazer um grande resultado dentro do seu negócio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês me mandem aqui no comentário, ou vai lá no Instagram da Academia do Sol, manda para mim lá no direct, que eu mesmo vou poder responder para vocês e a gente vai poder, com certeza, ajudar vocês a crescer mais dentro do mercado de energia solar. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e vejo vocês na próxima.